Fala galera, eu sou a Neri, Eu sou a Fabi, do Focando em Orlando, e a gente está aqui hoje para falar sobre 5 dicas de planejamento de uma viagem para Orlando. não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e já ativar as notificações. Bora lá? Bora lá! Bom, a primeira dica é chover no molhado. É uma coisa que não pode faltar mesmo, que é o passaporte e o visto, né? Então, obviamente, qual que é a dica nesse caso, na verdade? Muitas pessoas acreditam que, eu vou viajar o ano que vem, no início do ano que vem eu vejo isso. E não. Principalmente para quem precisa tirar visto, gente. Demora muito. Depois da pandemia ainda piorou essa situação. Então, leva-se muito tempo para você conseguir fazer os agendamentos. Na Polícia Federal até que é rápido para você tirar o seu passaporte, não demora, mas o visto sim. Então, não deixe isso para a última hora. Eu ouso a dizer, primeiro tire seu passaporte, seu visto, depois planeje a sua viagem. Tá? Porque Exatamente. sem eles você não vai conseguir fazer e você pode ter surpresas muito desagradáveis de estar com tudo planejado e você Comprado, né? Gastar dinheiro. e ter o seu visto negado, tá? Inclusive, a gente também tem um vídeo no canal falando sobre como tirar o visto para um bebê, tá? A gente passou por uma situação dessa em que a gente foi pego de surpresa, a gente já tinha viagem planejado antes da pandemia, aí não foi possível viajar, então nessa situação, nesse período, acabei tendo um neném e aí sim, nessa situação eu não tive outra opção, eu tive que fazer o visto da minha bebê com a viagem já planejada, mas não é aconselhável, é um risco muito grande, tá? Então vamos lá para a segunda dica. Segunda dica de planejamento, que é agora, né, no período pós-pandemia, que é tirar o certificado de vacinação, tá? Sem o certificado de vacinação, a gente também não consegue viajar. Precisa ter pelo menos 2 vacinas, tá? A gente precisa ter tomado 2 doses da vacina. A gente também tem um vídeo no canal, um short na verdade, né? Falando sobre o certificado de vacinação, como é que tira, que a gente tirou lá pelo Connect SUS, né? A gente tirou o certificado em inglês mesmo. Não é regra, tá? Algumas companhias aéreas aceitam o certificado em português, aceitam o comprovante de vacinação impresso, mas para não ter erro, tá? Tira o do Connect SUS em inglês direitinho, usa o short que tem aqui no canal explicando. Você vê como é rápido, tem que ter um short só. Bora então para a terceira dica. A terceira dica, muitas pessoas acham, é bobagem, não preciso, nunca usei. E que é o seguro de viagem, né? Tem gente que é um risco tremendo você viajar sem o seguro, tá? Porque é óbvio que a gente espera nunca precisar usar, né? Então por isso é um pouco, né? Vou gastar por uma coisa que eu não quero usar. Mas é necessário, principalmente uma viagem internacional, o custo com qualquer consulta, qualquer coisa de saúde nos Estados Unidos é muito caro. Então, não pense em viajar sem seguro. Existem várias formas. Você pode fazer o seu seguro avulso com um corretor de seguros. E tem muita gente que eu até aconselho você verificar no seu cartão de crédito. Às vezes, ao você comprar a sua passagem com o seu cartão de crédito, você já tem direito ao seguro. Só se certifica direitinho sobre a cobertura do seguro, como que é a utilização caso você tenha um sinistro, porque diferente de quando você contrata um corretor que pode te dar ali, uma seguradora que te dê todo um apoio em caso de algum problema, no caso do cartão, às vezes você tem que ligar no cartão mesmo. Você precisa então se informar como que você utiliza esse seguro em caso de um sinistro, tá? Mas a dica é, não viaje sem seguro. Exato. A quarta dica é em relação aos ingressos. A gente aconselha comprar os ingressos, principalmente os ingressos da Disney, com antecedência. Porque os ingressos da Universal e do SeaWorld você vai comprar e você não precisa agendar nem nada. Você compra, o ideal é comprar antes da viagem, porque acaba que lá na bilheteria é um pouco mais caro, tá? Então aqui, se você comprar aqui do Brasil com agências de viagem, você consegue parcelar, não tem o IOF do cartão, então acaba saindo mais barato com a opção de parcelamento.
mas especialmente os da Disney, porque os da Disney, além de fazer a compra dos ingressos, você tem que agendar o Park Pass. A gente também tem um vídeo aqui no canal ensinando como fazer esse agendamento de Park Pass, né? Que é um agendamento de uma data para você ir no parque. Se você às vezes deixa para muito perto da viagem, você corre o risco de não ter o parque disponível na data que você vai estar viajando. Então, o Magic Kingdom, por exemplo, é um parque que é super concorrido. Então, algumas datas, principalmente em alta temporada, pode ser que você não consiga marcar se você deixar para muito perto da viagem, tá? Então, outra dica importante aí é a compra dos ingressos com a máxima antecedência possível. Sim, e aí eu acho que até não tem como a gente não falar, vou roubar um pouquinho aqui dos ingressos, mas é justamente o planejamento do período que você vai viajar, né? Porque é importante você saber qual é a sua pretensão. Tendo a pretensão, eu quero ir em novembro, vê se você tem disponível, né, os ingressos antes de sair comprando tudo. Isso. Porque senão você compra, vai a passagem, vai lá, faz todas as reservas e aí na hora de comprar o ingresso você vai ver que já não tinha mais disponibilidade para aquela data que você queria. Então é muito importante essa questão dos ingressos. Sim. Né? Bom, então a quinta dica é a hospedagem. Tá? Por que ela vem depois dos ingressos? Até por isso. Porque não adianta nada você fazer a reserva de hospedagem se você não sabe nem se você vai ter a reserva do parque, né? E aí as hospedagens a gente tem tanto casa, né? Tem como alugar casa, você tem os hotéis da Disney, da Universal e os hotéis paralelos ali que tem diversos em Orlando. O importante dizer é que assim, a casa, a gente entende que ela é válida, né, o aluguel da casa, quando você está numa turma grande ou com mais famílias, né? Por quê? Porque aí você divide essa conta, as casas lá em Orlando são grandes, é muito mais fácil você encontrar casa para de 8 pessoas acima do que para 4 pessoas. E em relação à hospedagem, a gente ainda tem a questão do hotel, né? O hotel, qual é a vantagem do hotel? Ele tem o serviço de quarto, né? Na grande maioria, e ele tem o café da manhã, né? Também na grande maioria. Então, você pode avaliar isso, o que para sua família vale mais a pena. Prefiro ter essa comodidade de um hotel, vai sair mais barato porque nós somos em menos pessoas, ou se você tá numa turma grande, não, a gente pega uma casa. E às vezes também com bebê pequeno, às vezes as pessoas preferem ficar em casa porque tem fogão e tal, para esquentar papinha, às vezes alguma coisa assim, fazer, né, às vezes fazer a sopinha da criança. Enfim, também vai do bolso, né, e do perfil da família, exatamente. Bom, a gente já falou sobre as 5 dicas, né? Mas aí a gente vai dar uma roubadinha e vai colocar uma dica bônus, que são os transportes, tá? Quando eu falo de transporte, eu não quero dizer que você tem que alugar um carro para ir para Orlando. É claro que é legal o aluguel do carro, é uma comodidade, mas tem gente que não gosta de dirigir, que não sabe dirigir, enfim. O importante é que em Orlando o transporte público não é um transporte legal, não é um transporte amigável, sabe? Então é importante você se planejar quanto ao transporte, que pode ser um carro alugado, pode ser o uso de Uber, pode ser o uso de transporte do próprio hotel, dependendo do hotel que você estiver hospedado. O importante é se planejar quanto a isso. Se for aluguel de carro, né, já fazer a reserva e alugar esse carro antes da viagem, né? E se for Uber, você já planejar, já fazer as simulações lá no aplicativo do Uber mesmo de quanto daria para você ir do seu hotel para os parques ou do seu hotel para os outlets, enfim, para onde você for, né? Dependendo do planejamento da sua viagem. E se for ônibus do próprio hotel, você verificar com o hotel que você vai ficar se tem esse transporte, o horário desse transporte, porque muitos hotéis eles oferecem o transporte, mas não é num horário legal, às vezes é num horário bem depois da abertura do parque, às vezes volta antes do show de encerramento, então às vezes pode não ser uma boa alternativa, então é importante verificar isso. E caso também a opção seja de ficar com esses carros de aplicativo, é importante então você também pensar já numa hospedagem em locais chaves, né? Em uma boa localização que fique próximo de tudo. Lógico que não tem como, né?
quando você está hospedado perto da Disney, você está distante da Universal, tá perto da Universal, então você pode de repente fazer hospedagem em 2 locais diferentes, fazer um período. É algo que nós já fizemos, a gente sabe que funciona também, mas sim, a comodidade do aluguel do carro é muito melhor, mas cada um sabe do seu bolso e é a questão do planejamento, como a Neri falou, seja qual for o meio de transporte, é algo que você tem que pensar também. Fazer o seu planejamento antecipado. Então é isso, galera. Deixe seus comentários falando o que vocês acham que a gente não tenha citado aí do planejamento, que vocês também acham importante, tá bom? Falou, galera. Até o próximo vídeo. Tchau!